Bom dia, gente. Gostaria de estar compartilhando com vocês hoje uma palavra do Senhor para nossas vidas. Que hoje nós estamos num momento difícil da nossas vidas, muitas pessoas passando por luta, por provações. E eu achei aqui na palavra do Senhor, no livro de livro de Hebreus, onde fala a respeito de fé. E hoje, nós que estamos vivendo nesse mundo, temos que ter fé. Se nós não tivermos fé, nós vamos fraquejar e vamos cair. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Hebreus, assim, deixa eu procurar aqui, livro de Hebreus 11, 24. Diz assim, que foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha de Faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus e fruir dos prazeres culpáveis e passageiros, com os olhos fixos na recompensa considerada os ultraje por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros do Egito. Pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Nós vemos aqui a trajetória de Moisés, né? A palavra do Senhor diz que foi pela fé, né, que os pais de Moisés esconderam Moisés por 3 meses, porque eles tinham fé que Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Aí fala também que pela fé, Moisés, depois de crescido, um homem já instruído em todos os tipos de coisa, porque ele foi um homem crescido ali, junto ao palácio do rei. Então ele teve várias instruções ali, muita sabedoria. Só que ele, no coração dele, ele temia a um Deus poderoso, ao Deus do pai e da mãe. O sangue dele falava mais forte. Diz a palavra do Senhor Jesus que pela fé ele saiu daquele lugar. Quando ele viu ali a briga do hebreu e do egípcio, o sangue de Moisés, pela fé, falou mais alto. E ele ali teve que intervir naquela briga. E ele não temeu e saiu daquele lugar. E foi morar junto com seu povo. Ele tinha fé porque ele via o sobrenatural, ele via aquilo que era invisível. E hoje, de certa maneira, nós temos que viver mesmo pela fé. Porque nós sabemos que o que está acontecendo no momento dessas crises que está acontecendo aí no mundo, nós temos que aprender a viver pela fé. Você que nunca viveu pela fé na tua vida, você vai ter que aprender a viver pela fé. Eu teve uma época da minha vida, assim que eu me converti ao Senhor, eu vivi pela fé por um bom tempo. O que é viver pela fé, irmão? O que é viver pela fé é você deitar um dia e se levantar sem saber o que ter para pôr de uma panela para cozinhar. O que é saber o que você vai comer, você ter um filho e saber que você não tem leite para dar para ele no dia seguinte. E ter fé que Deus proveria o dia de amanhã para você.
Por isso nós temos que viver a palavra do Senhor a cada dia. Tem muitas pessoas preocupadas com essa crise, achando que não vão conseguir. Muitos acham que as coisas vão piorar. Mas nós que servimos ao Senhor, nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla. Saber que a nossa fé está num Deus muito maior do que essa crise. Nesse momento, eu que vos falo aqui, estou passando por uma luta muito grande, assim como muitos de vocês também devem estar passando pelo desemprego. Tem um esposo que está desempregado há mais de 2 meses, meu filho. Desde janeiro para cá, eles poucos trabalharam. Então, na minha casa, nós estamos vivendo assim mais ou menos pela fé no Senhor, porque até o ano passado, final do ano, eles trabalhavam, cada um tinha seu serviço fixo, e estava tudo bem. Então, a gente, quando a coisa está bem, a gente muitas vezes, não sei se por impulso ou por falta de prudência, faz-se aquelas contas a perder de vista, que é a mania do brasileiro que tem de comprar a perder de vista as coisas. E daí, quando chegou agora em janeiro, fevereiro, eles foram dispensados do serviço e o nosso consumo de vida não é baixo, é bem alto assim, não tão alto para quem tem dinheiro, mas para a gente que pouco tem, então isso já se torna um abismo. Por quê? Tem prestações de moto para pagar, chegou IPVA, chegou IPTU, contas de cartão, água, luz, que tudo subiu, mercado. E com isso só estou eu trabalhando, né? E nós estamos vivendo daquilo que eu ganho. Deus tem abençoado assim grandemente. E eu tenho fé assim que Deus não vai nos deixar envergonhar, sabe por quê? Nos deixar envergonhado. Porque eu tenho fé no Senhor. Uma porque eu sempre estive na casa de Deus e eu aprendi que dia de amanhã ele não pertence para mim, ele não pertence a você. E muitas vezes tem pessoas que não dormem, preocupadas com as contas, passa noites em claro pensando no que vai fazer. Tem pessoas que chegam até ao extremo de se suicidar para se livrar das contas, se livrar dos problemas. Então eu digo para você nessa manhã que você tem que ter fé, que o dia de amanhã Deus pode preparar uma surpresa para você. Hoje estou passando por essa luta, passando por esses problemas, mas eu creio que eu estou vendo o sobrenatural mais na frente. Eu sei que Deus vai entrar com providência. E eu creio também que, como diz a palavra do Senhor, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu creio que nada me faltará também, porque o Senhor é Deus provedor. Nós podemos ver que quando Elias profetizou ali aquela seca, que viria uma seca muito grande, ele estava vivendo ali naquele lugar. Só que Deus mandou para que ele saísse dali e fosse para um lugar para onde Deus iria o sustentar ali com pão e com carne. Em meio de uma seca tão grande, Elias estava ali comendo o melhor, comendo pão e carne e bebendo de um ribeiro, porque tinha água ainda dentro do ribeiro. Elias profetizou pela fé, e pela fé ele saiu e foi morar junto àquele ribeiro. E pela fé, ele também foi sustentado ali pelos corvos, até o dia que o ribeiro secou, diz a palavra do Senhor, e ele teve que sair daquele lugar. Mas na direção do Senhor Jesus, ele se levantou ali e saiu daquele lugar para onde o Senhor tinha mandado que ele fosse. Porque Deus conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida.
Então tem momento que nós temos que sair do lugar onde nós estamos para que nós possamos ser sustentados pelas mãos de Deus pela fé. Pela fé, Elias se levantou daquele lugar e foi até a cidade de Serepta, aonde ali Deus diz que tinha uma viúva que o sustentaria. Ele se levantou dali e foi para aquele lugar. Quando ele chega naquele lugar, ele se depara, eu posso ver pelos olhos da fé, uma pessoa que estava também sofrendo pelaquela seca que se passava. A palavra do Senhor diz que ele chegou ali naquele lugar para ser abençoado, para ali ele ser provido de sustento. Só que diz a palavra do Senhor que aquela mulher que estava ali, ela estava muito mais necessitada do que ele imaginava. Elias podia ter pensado, não, o Senhor me mandou, eu vou lá, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Mas verdadeiramente, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Elias, mesmo não tendo nada, mas ele tinha a presença do Deus Todo-Poderoso e Deus queria usar a vida dele para abençoar aquela mulher. E muitas vezes, gente, nós podemos dizer que nós não temos, estamos desempregados, nós não temos com o quê e nem como. Deus manda vir até você pessoas muito mais necessitadas do que você para que você venha a estender as suas mãos e ajudar. A palavra do Senhor diz que Elias chegou naquele lugar ali, se sentou e disse para aquela mulher que entrasse, trouxesse para ele um copo de água para que ele viesse ali a beber. A mulher foi ali, trouxe a água para Elias. Mas antes dela chegar a trazer a água, ele falou, e traga-me também um bocado de pão para que eu coma, um bolo, né? Aquela mulher olhou para Elias e disse assim, tão certo como vive o meu Deus, que eu vim aqui fora pegar esses gravetos para que eu faça para mim um bolo para mim e para o meu filho, para que nós viemos comer desse bolo e viemos a morrer, porque não tem mais esperança. Aquela mulher era uma mulher que estava sem esperança, porque ali ela tinha o último. A última coisa que ela tinha ali era aquele bocadinho de farinha para fazer o último pão para que ela e o filho comessem e morressem. Ela não tinha uma visão ampla de dizer, não, Deus proverá o dia de amanhã. Mas ela disse para o profeta, sim, eu vou comer e vou morrer. Mas aquele homem cheio de fé olhou para ela e disse, vá, faça primeiro para mim, depois você faz para você e para o teu filho. Eu também fico assim, imaginando que aquela mulher não questionou com Elias, dizendo para ele, mas eu não tenho. Ela simplesmente virou as costas e foi. Diz a palavra do Senhor que ela foi e fez o bolo e trouxe para ele. A palavra do Senhor Jesus, ela é tremenda, ela é maravilhosa, porque quando ela trouxe esse bolo para o profeta ali, ele disse para ela assim, que a farinha da panela dela não se acabaria e o azeite da botija dela não secaria enquanto o Senhor não mandasse chuva sobre aquela terra. E assim se cumpriu a palavra daquele homem de Deus que estava ali abençoando aquela mulher. Nos tempos de crise, Deus sempre manda alguém para nos ajudar, para nos abençoar. Deus tocou no coração daquele homem dizendo que vá até aquela cidade, porque ele sabia que lá tinha uma pessoa necessitada. Quantas viúvas será que tinha em Serepta? Mas quantas delas será que temia ao Senhor, que tinha fé no Deus de Israel? Deus escolheu ali aquela viúva, o qual Elias chegou ali
e pôde abençoar a vida dela pela fé. Então, pela fé, ainda que muitas vezes nós olhamos hoje para nossas mãos e achamos que nós não temos nada palpável, mas nós temos fé no Senhor Jesus, que Ele pode mudar a nossa situação a qualquer momento das nossas vidas. No momento dessa crise agora tão grande, aonde muitas vezes nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós vamos ser devorados por as contas, pelas consequências do dia a dia, nós que servimos ao Senhor Jesus, nós podemos ter fé que o nosso Deus, Ele não tem crise. Eu posso dizer e afirmar para você que para nosso Deus não existe crise. Porque se nós temos fé no Senhor Jesus, e eu tenho fé que o meu Deus é um Deus que abre porta onde não tem, eu creio que o Senhor abrirá as portas. E que as portas não se fecharão, porque a porta que Deus abre para nós, o homem não fecha. Eu estou aqui agora no meu trabalho, porque essa porta aqui foi a porta que Deus me abriu. Faz 8 anos que eu estou aqui nesse lugar. E é um lugar onde eu tenho sido abençoada. Deus tem me abençoado grandemente nesse lugar. E creio também que estou abençoando esse lugar. Porque aqui eu tenho orado. Aqui eu tenho pedido a Deus que abençoe essa família. Eu tenho pedido que o Senhor estenda as mãos dele sobre essa casa. Porque daqui vem o meu sustento para a minha casa. E no tempo da crise, eu sei que essa crise não está afetando só a minha casa, mas também essa o qual eu trabalho. Mas eu sei também que o Deus o qual eu sirvo, Ele pode ter me trazido aqui como Elias também, para abençoar, para profetizar uma bênção aqui nessa casa, para pedir para que o Senhor venha abençoar o trabalho da mão deles, para que eles venham a ser abençoados, para que assim a vida possa ser abençoada. E que você seja como Elias, abençoador. Que você seja uma bênção, mesmo em meio da seca, em meio das tribulações, que você seja uma bênção onde você trabalha, onde você está. Que você venha abençoar as vidas, não maldizer elas. E eu creio que tudo isso passará. E ainda vou me lembrar desse tempo e vou dizer quão grande é meu Deus. Porque eu creio na palavra do Senhor Jesus. Eu creio na palavra, eu creio nos profetas do Senhor. Porque cada um deles Deus usou de uma maneira especial. E que cada um deles passaram por um processo tão difícil na vida deles. Mas eu sei que eles não murmuraram. Elias tinha tudo para murmurar, né? Opa, profetizei a seca agora, também vou passar pela tribulação. Mas o nosso Deus, irmãos, quando ele nos manda uma prova, Ele já entra com a providência para nos socorrer. Ele estava ali passando por a prova junto com aquele povo, que ele também morava naquele lugar. Mas o Senhor enviou ele para um lugar onde o Senhor o sustentou. E quando secou o ribeiro, Deus viu que tinha uma outra pessoa lá também que estava com a panela seca, que já não tinha mais. Então, no meio de tudo aquilo, Deus não enviou ele ali para sustentar aquela viúva. Na realidade, ele pensou que ele seria sustentado por a viúva, mas na realidade, pela fé, ele profetizou ali a palavra do Senhor e se cumpriu na vida daquela mulher. Diz a palavra do Senhor que ela e os filhos, a família dela, viveram ali sem necessidade até o dia que veio chuva sobre aquele lugar. E eu creio que enquanto a chuva não vier sobre as nossas vidas, as mãos do Senhor, ela vai estar nos sustentando. Isso é para você que está aí muitas vezes desanimado, com a família muitas vezes desempregada. Muitas vezes você deitou ontem e hoje você se levantou, não tem um café para fazer.
Olha para as tuas latas, não tem um arroz, não tem nada. Creia somente. Creia no Deus de Elias, que Ele pode prover para você. A melhor refeição do seu dia pode ser hoje. Porque quando Elias estava ali, a melhor refeição que ele teve ali foi pão e carne. No momento de sequidão. E tomava água fresca do ribeiro. Então a tua melhor refeição pode ser hoje. Hoje pode ser o dia que Deus pode abrir a maior porta para você. Pode ser hoje. Eu estou aqui para abençoar a tua vida e profetizar na tua vida. E hoje Deus pode te abrir uma porta, o qual você se surpreenderá. Porque eu creio que em nome do Senhor Jesus, o nome dele será exaltado na sua vida. E você vai olhar e vai dizer que no meio de um deserto, o Deus Todo-Poderoso, ele enviou para você socorro. Porque a palavra do Senhor diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, se o nosso socorro veio do Senhor, nós não temos que esperar o socorro daqui, desse mundo, mas esperar que o Senhor use alguém desse mundo para nos socorrer, porque é assim que Deus trabalha, usando os instrumentos que Ele tem aqui na terra. Que nessa manhã você seja um instrumento de bênção para abençoar alguém aí do teu lado. Que muitas vezes Deus possa estar tocando no seu coração, ainda que você diz assim: mas eu não tenho nada para oferecer. Ofereça o teu joelho para orar, para clamar por essa pessoa, para abençoar a vida dela. E você vai ver que você vai ser abençoado por aquele lá de cima que está vendo o que você está passando nessa manhã. E nessa manhã é esse vídeo que eu deixo para você. Que você seja abençoado, tenha fé. Se está passando por uma enfermidade, se o médico diz para você: olha, não tem mais jeito, a gente já fez o que nós podemos. Mas saiba você que a última palavra nas nossas vidas que tem que dar é o Senhor. Quando o médico diz que não tem mais jeito, a medicina te desenganou, Deus entra no negócio e faz a parte dele, porque o nosso Deus é médico dos médicos. Amém? E você fique com essa palavra nessa manhã, medite nessa palavra para a tua vida, e eu creio que você será abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.